Então, no episódio de hoje, como já foi dito, nós vamos falar a respeito da pergunta 13, 14 e 15. Na pergunta 13 do Breve Catecismo é dito assim: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? E a resposta é: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. A pergunta de número 14 diz: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. A pergunta de número 15 diz: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? E a resposta é: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido. Bom, pessoal, hoje nós estamos abandonados mais uma vez. Piton está em São Paulo aí passeando. O Thiago também não pôde gravar hoje com a gente, então só seremos nós dois mais uma vez. Então, o que o nosso breve catecismo quer dizer com estado, quando fala do estado em que foram criados? Na fé reformada, essa condição do homem, condição do ser humano diante de Deus, ela é dividida ao longo da história da redenção em 3 etapas. A etapa inicial é o estado original, e é esse estado que se refere à pergunta aí. O estado em que eles foram criados, o estado em que o ser humano foi criado, é o estado original, também conhecido como estado de inocência. E aí depois a gente tem o estado da queda, ou o estado de pecado, também chamado. E por último o estado de graça, que também é chamado de estado da redenção. Basicamente são esses 3 estados. E é interessante notar que nesses 3 estados, ou seja, estar em um estado ou em outro, significa que o homem todo, que o ser todo está nesse estado, corpo e alma. Então, quando o ser humano passa de um estado para o outro, ou cai de um estado para o outro, enfim, ele está aí todo, né? Corpo e alma. E outra coisa importante a ser dita é que essa passagem de um estado para o outro, ela é acompanhada por alguns processos, que não é o objetivo desse episódio. Então, nem é o objetivo desse episódio falar especificamente sobre esses 3 estados. A gente só vai abordar aqui o estado original e o estado de queda, porque meio que está envolvendo o tema, né? Para a gente falar sobre pecado, sobre queda, a gente tem que falar sobre as opções, sobre o que são esses estados. Então, assim, basicamente, o estado original e o estado de queda são os 2 estados que a gente está abordando aqui. Então, assim, eu vou me prender a esses 2, rapidamente. O estado original seria o estado em que nós fomos criados, e ele é marcado principalmente pelo fato de que o ser humano tinha uma relativa inocência. Ele não tinha experimentado o pecado, não tinha experimentado o mal, e assim a gente pode dizer que o ser humano ele era completamente a imagem de Deus, ele era perfeitamente o imago dele, refletia perfeitamente a imagem de Deus. Aquilo que a gente chama de características arquetípicas, né, do modelo original, que é o Deus Trino. E já no estado de pecado, essa imagem de Deus não é que ela deixa de existir, mas ela é manchada. Já não se pode dizer que o ser humano reflete a imagem de Deus perfeitamente. Não é que ele deixou de refletir, mas ele já não reflete perfeitamente. A gente vai, ao longo do episódio, destrinchar mais praticamente o que isso significa, mas aqui só para distinguir a diferença desses 2 estados. A diferença desses 2 estados é esse afastamento. No estágio de pecado, o ser humano ele já não tem essa proximidade com Deus a ponto de refletir a sua imagem. Há aí uma queda, né? Outros autores gostam de colocar em outros termos, mas o termo clássico formado é a queda, né? Queda. O ser humano sucumbiu por causa da cobiça dele e acabou sendo separado de Deus e teve a morte como pena. E aí, novamente, aquilo que eu falei, corpo e alma. Então, tanto o corpo passou a ser mortal, como o espírito também passou a ser mortal, passivo de punição com morte eterna. Basicamente, é isso daí. É bem isso mesmo, né, mano? É tipo, a questão é posicional, é relacional, né? Que você falou a respeito do relacionamento, da comunhão com o Senhor, né? O homem tinha um relacionamento de amor com Deus, né? O homem deleitava-se em Deus e tinha prazer em Deus e Deus no homem, né? Então havia uma união entre Deus e o homem, uma unidade entre Deus e o homem. E com a queda, né, com o pecado, que alguns usam a separação, né, houve essa cisão realmente entre Deus e o homem. Então, assim, por assim dizer, o rosto de Deus e o rosto de homem que estavam um virado para o outro,
agora estão um de costas para o outro, né? Por causa dessa rebeldia humana causada pela queda, né? Então, agora o estado não é mais de inocência, como você falou, né? Agora o estado é de beligerância, é um estado de guerra mesmo, onde o homem se rebela contra o seu criador, né? O homem não está mais em união, aquela comunhão, aquele prazer que o homem tinha, agora ele perdeu, né? Por causa do pecado, da queda. Sim, sim. Ainda na pergunta 13, a respeito da conservação dos nossos pais no primeiro estado, a resposta diz que eles sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram pecando contra Deus, né? Essa expressão deixados à liberdade significa que Adão e Eva eram dotados do famoso livre-arbítrio? Há diferença entre essa liberdade deles e a que temos hoje? Respondendo de forma curta, sim. Sim, Adão e Eva eles tinham esse livre-arbítrio, e sim há diferença entre a liberdade deles e nossa hoje. Acontece que a diferença principal que a gente pode colocar, e a gente já meio que tocou nesse assunto, é que o núcleo das vontades deles estava intacto no estado original. A vontade deles ainda não tinha sido afetada pelo pecado antes da queda. Então eles podiam escolher de fato livremente permanecer em Deus, com Deus, ou não. O que não é verdade a respeito de nós, seus descendentes de Adão e Eva. A queda, ela degradou inclusive a vontade humana. Quando a gente falou lá anteriormente da imago Dei sendo manchada, e aqui entra a vontade, entra as afeições. Então a gente passou a desejar o que é mal, e hoje, como descendente deles, embora a hereditariedade do pecado seja um assunto que a gente vai ter no episódio futuro, mas aqui eu já posso adiantar, nós como descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos com essa característica. Então nós não nascemos como eles foram criados. Não é porque nós somos descendentes dele que nós temos com o centro das nossas vontades intacto. Não, nós já nascemos com os efeitos que a ação deles proporcionou a eles. Então nossas vontades, elas já são comprometidas. Então é aí que entra aquele dizer do Martinho Lutero de que nós somos escravos do pecado, né? É aquele livro famoso dele, Escravos do Pecado. Agora também não significa... Nascido escravo, né? Nascido escravo também, se não me engano, tem uma tradução que fica escravos do... Mas enfim, esse livro aí, Nascido Escravo. Isso também não significa, como algumas pessoas vão tentar inferir para fazer algumas críticas injustas à fé reformada, de que nós somos robôs, ou que nós entendemos que não temos liberdade alguma na agência. Não é isso. Nós identificamos que o homem tem liberdade na sua agência, e justamente por isso que nós já dissemos em episódios anteriores que o ser humano é totalmente responsável pelas suas ações, pelos seus pecados. Então como é que funciona isso? Estamos com a nossa vontade afetada, mas ao mesmo tempo somos livres. Exatamente. Uma vez que nós somos descendentes de Adão e Eva, esse querer de Adão e Eva que levou eles ao pecado é o nosso querer, porque eles eram os nossos representantes, assim que a teologia reformada coloca, eles eram nossos representantes federais, né? Então nós queremos o mal hoje, mas não porque somos impelidos por Deus a isso. Deus ninguém tenta, nós queremos o mal livremente, a nossa vontade é má, então a gente quer desejar o mal, que é. Agora, claro, hoje a gente em tempos pós-humanistas, né? Então dificilmente uma pessoa que não é cristã vai se identificar com essa definição antropológica, digamos. Dificilmente uma pessoa não cristã vai ouvir isso e reconhecer que isso se trata dela mesma, que isso é um diagnóstico preciso do seu coração. É necessário, inclusive, algum grau de revelação, algum grau de honestidade para que a pessoa chegue a essa conclusão e diga assim, olha, realmente isso daí me define. Meu coração é assim, eu desejo o mal porque eu quero. Então é muito complicado isso. Então, basicamente essa que é a diferença da liberdade de Adão e Eva. Nós temos uma liberdade para agência, mas essa liberdade para agência é determinada por um coração inclinado ao mal. Enquanto que a liberdade de agência que Adão e Eva tinham era uma liberdade de agência totalmente livre, onde eles podiam, de fato, decidir entre fazer o bem ou não. Isso é bem diferente. E agora, claro, algumas pessoas elas podem questionar a questão de que há instituições de caridades no mundo fazendo bem, há seres humanos resgatando animais e crianças por aí, etc. Só que o que eu posso dizer sobre isso, sobre esse bem que o ser humano é capaz de fazer,
Se o ser humano de fato faz alguma coisa boa, é a despeito dele mesmo. É a despeito de si mesmo, porque se existe esse bem, se o ser humano é capaz de fazer esse bem, só pode ter dois motivos para isso. Primeiro, o restante da imagem de Deus nele, aquilo que nós acabamos de falar, não a imagem de Deus no homem não foi totalmente destruída, né? Existe alguma coisa lá. E um segundo motivo seria a graça comum. Então é bem interessante até o conceito de graça aqui, que é aquela questão do favor imerecido, né? Então até isso, quando o ser humano faz alguma coisa boa, a gente pode ter certeza que é a despeito dele mesmo, porque se não fosse essa graça comum, se não fosse esse resquício da imagem de Deus, o ser humano atingiria o seu potencial de maldade. Então assim, a gente ainda não viu o potencial máximo de maldade do ser humano, apesar de que você pode pensar agora em milhares, milhões de exemplos de maldade extrema. É cruel pensar que esse não é o potencial ainda de maldade que o ser humano é capaz de chegar. Toda essa maldade que existe no mundo é a maldade dos homens mediada pela graça comum e pelo resquício da imagem de Deus que existe em nós. Então, ao passo que nós somos capazes de, no sentido temporal, no sentido aqui terreno, de fazer algumas boas ações, digamos, no sentido espiritual, nós somos totalmente inaptos, totalmente incapazes de nos lançar ao espiritual, de nos lançar a Deus. Por um sentido espiritual, de fato, nós estamos totalmente incapacitados, imóveis. Nós não podemos nos mover verdadeiramente em direção ao nosso Criador, porque estamos alheios a Ele. Então, muitas vezes essas boas obras, essas boas ações que o ser humano procura, é uma forma dele até procurar resquício daquilo que um dia foi a sua realidade no sentido pleno. Então, basicamente, voltando à questão original, basicamente é isso, assim. Adão e Eva tinham liberdade para agir mesmo, tinham liberdade de escolher mesmo. Nós hoje, nós temos uma liberdade, mas é uma liberdade que é guiada por um coração que tem um desejo, tem uma predileção pelo pecado. Então, basicamente, nós raramente vamos buscar o que é bom, e quando buscamos é mais pela graça de Deus do que por nós mesmos, e o que representa de fato o desejo do nosso coração é o pecado. Assim, é porque para quem tá chegando agora na fé reformada, né, geralmente esses assuntos são bastante empolgantes e tal, né, a galera fica polvorosa e tal, e tentando entender, e debatendo e tudo mais. Mas tipo assim, o que eu penso a respeito disso é que, mas assim, eu posso escolher ir pela direita ou pela esquerda. E realmente, cara, você pode fazer essas coisas, sabe? No âmbito da moralidade, você pode escolher entre matar uma pessoa e entre abraçar essa pessoa. Você pode escolher entre escolher uma roupa de cor azul ou de cor vermelha. Você pode escolher entre escutar, sei lá, rap ou hip hop. Você pode fazer qualquer tipo de escolha dentro dessa esfera da natureza, digamos assim, né, da criação. Mas o que a gente alega é que na esfera da espiritualidade, a nossa incapacidade de escolher a Deus se dá por essa indisposição para Deus, justamente por causa do pecado. Você não consegue, por si só, de repente se deleitar em Deus. E a gente vê isso de forma prática. Já parou para pensar quando a gente tenta falar de Jesus para alguém que não crê? O cara não gosta de ouvir. A pessoa não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em estar com o povo do Senhor, não tem prazer em ouvir falar do Senhor, não tem prazer em ouvir uma pregação que fala do Senhor. Por quê? Porque o coração dela é indisposto para essas coisas, por causa do pecado. Então ela não tem a liberdade, e é interessante, né? É porque justamente a liberdade hoje é um valor central na nossa cultura, né? As pessoas querem liberdade a todo custo, né? Mas é interessante que é uma liberdade que não a torna livre para escolher o Senhor. Ela não consegue. Se ela você dizer, então escolha não pecar, escolha não ser nunca mais um egoísta, escolha nunca mais mentir, escolha nunca mais colocar em primeiro lugar. Você não consegue, a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela, de alguma forma, o pecado afetou ela, deslocando Deus do centro da vida dela e colocando ou ela ou outra coisa no centro da sua existência. Então ela não consegue mais se voltar para o Senhor como fazia Adão antes da queda. Ela não consegue ter comunhão e ter prazer no Senhor. Por quê? Por causa do pecado que mancha e que guia. Emprestando aqui a linguagem do Doiver, o motivo básico do coração não é mais a Deus, não é mais a glória de Deus, mas é de alguma forma ou o autoengrandecimento ou o engrandecimento das coisas criadas.
Uhum, isso mesmo. Em relação à pergunta de número 14, né, que fala a respeito do que é pecado, e que a resposta é qualquer falta de conformidade com ou a transgressão com a lei de Deus, segundo a definição da 14, o pecado é uma transgressão da lei de Deus, né? Mas o que seria exatamente essa lei, mano? No contexto aqui da queda, pra gente estar tratando bem do contexto aqui, a lei era necessariamente o pacto de obras. Agora, claro, se você quiser tentar fazer um exercício de imaginação, como era a convivência do Senhor com Adão e Eva, a gente vai ampliar um pouco esse conceito de pacto, né? A gente vai conseguir visualizar uma convivência deles que era diária, né? O Senhor ele visitava Adão no Éden diariamente, então, com certeza, apesar de ser uma especulação, um exercício de imaginação, com certeza havia de forma muito clara entre Adão e seu Criador os limites ali da liberdade, né? Acabou de falar de liberdade. Os limites ali do que dava sentido à ação de Adão dentro do propósito criador dele ali. Então, a lei aqui no contexto é o pacto de obras, os tratados, os acertos que haviam entre Adão e o seu Criador. Aí a gente vai ver que na história da redenção, esse conceito de lei, ele vai sempre estar passando por um processo e que tende a deixar cada vez mais claro, com detalhes às vezes até muito, muito específicos, o que o Senhor busca do seu povo. Ele já não mais exclusivamente representado por Adão, mas progressivamente por Abraão, por Moisés, os profetas, etc., no Novo Testamento. O que eu quero enfatizar aqui é que há essa ambivalência, né? Há essa questão de haverem dois lados, e o pecado ele é quando o ser vai além do que está acordado, vai contrariamente ao que está acordado e quebra essa relação. Então, a grande questão, esse conceito de pecado nasce, esse conceito de pecado vai marcar todo o restante da Bíblia a partir desse ponto inicial, onde um contrato é quebrado, onde um pacto é quebrado. E olha que a gente chama o Adão, no seu estado original, de um estado de inocência. Então é curioso que o Adão, no estado de inocência, foi capaz de quebrar o pacto de obras. O que significa que, como você disse, a liberdade, que muitas vezes é colocada como um fator até de salvação messiânica, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vê esse valor, né? Esse valor da liberdade. Inclusive, mais pra frente vai acabar tratando mais disso. Mas só para deixar claro aqui, o Adão livre resolveu livremente quebrar o pacto. Então, daí vem todo o contexto bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, de que o pecado ele é justamente a transgressão da lei. Aqui está a fonte, aqui está a origem dessa discussão. Sim, sim. Citando mais uma vez o Kierkegaard, né? Porque quando fala assim da transgressão da lei, a gente às vezes pensa somente num aspecto de más ações, um aspecto moral, né? Uhum. Mas eu estava lendo um artigo no site do Milho, que já gravou com a gente aí, o Bibotalk. Ele fala algo interessante. Ele fala assim, que Kierkegaard rompe com o conceito de pecado como uma categoria moral, isto é, em termos de ações incorretas perante a sociedade, pois afirma que se trata de uma medida puramente humana. Uma vez que o pecado é não ter consciência de estar diante de Deus, Kierkegaard se apoia em Romanos 14:23 e afirma que o contrário do pecado não é a virtude ou qualquer sistema moral, mas sim a fé, pois é esta que abre novas possibilidades com a ajuda de Deus pela consciência de estar diante dele. Portanto, o pecado deve ser compreendido em termos de posicionamento, isto é, um desvio de relacionamento e não simplesmente más ações. Aí o Keller vai nessa mesma pegada e vai dizer que pecado Pecado não significa apenas praticar coisas ruins, mas pôr coisas boas no lugar de Deus. Pecado é, em desespero, não querer ser quem se é diante de Deus. Pecado é a recusa desesperada de encontrar nossa mais profunda identidade no relacionamento com Deus e no serviço a Ele. Pecado é tentar nos tornar nós mesmos, adquirir uma identidade alienada dele.
Então, a gente vê que o conceito de pecado é algo muito mais profundo do que simplesmente fazer coisas erradas, né? O fazer coisas erradas, na verdade, é um fruto de um coração que não quer se deleitar em Deus e quer construir sua própria identidade alheio a Deus, né? Exatamente. A gente vai ver isso justamente quando a gente abordar qual foi o pecado, né, de Adão e Eva no Éden. É muito significativo isso. O Plantinga, naquele livro dele, O Conhecimento de Deus, o Alvin Plantinga, diz assim: o pecado é uma espécie de loucura da vontade, uma condição em que amamos e odiamos as coisas erradas. Em vez de amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, tendemos a amar a nós mesmos acima de tudo, vindo Deus e o próximo, na melhor das hipóteses, num distante segundo lugar. Na verdade, segundo o Catecismo de Heidelberg, os seres humanos tendem a odiar a Deus e o próximo. Sentimos ressentimento do segundo por competir conosco e do primeiro por interferir nos nossos próprios projetos e em nossa autonomia. É bem isso mesmo. Prosseguindo aqui, esse primeiro ato de transgressão da lei foi a desobediência, concretizado no ato de comer do fruto proibido. Mas além do ato concreto, isso tem algum sentido simbólico? Pois é, aqui a gente vai destrinchar o que tu estava falando aí, de que o pecado vai além do simples ato, né? Por isso que a gente precisa entrar no que tem por detrás, né? Porque muitas vezes, assim, pessoas que têm um certo distanciamento da Bíblia, elas se limitam a isso. Então, às vezes ridicularizam a Bíblia, dizem que Gênesis é um conto de fadas, porque vem esse relato de Gênesis de uma forma meio satírica, né? Aí vai lá, a Eva conversa com uma serpente que fala, come uma fruta, o marido dela come a fruta e de repente o ser humano merece a morte, né? Então, assim, parece tudo muito simbólico, muito satírico, mas na verdade como tu falaste, tem algo por detrás que precisa ser justificado, precisa ser explicado. E aí a gente precisa entender que a essência do pecado, ela é necessariamente a incredulidade. Ela começa como uma incredulidade, embora possa ter outros fatores agregados, mas essencialmente é incredulidade. Então é meio louco a gente olhar para Eva e ali no Éden, no estado original, olhar para Adão ali no estado original e ver algum traço de incredulidade neles. Mas veja bem, vamos ser frios aqui. Se Deus disse que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal eles morreriam, eles deveriam acreditar nisso, botando a vida deles sabe, confiando nisso com o custo da vida. Aí a serpente vem e fala, não, certamente vocês não vão morrer. E eles acreditaram, porque se eles não tivessem acreditado, se eles tivessem uma plena confiança, crença em Deus, de que o resultado de comer daquele fruto seria precisamente o que Deus disse, eles não teriam comido. Porque eu não acredito, não consigo acreditar que eles sejam suicidas, ou que eles sejam masoquistas, eu não consigo acreditar nisso. Então, obviamente, eles duvidaram da palavra de Deus e creram no que a serpente disse. Então começa com uma incredulidade. Agora essa incredulidade, ela se desenvolve e ela gera indiferença. A gente vê isso no comportamento de Adão e Eva. Eles parecem indiferentes às consequências que foram ditas por Deus do que aconteceria. Então ali a gente tem o segundo passo, que vai se aprofundando a cova deles dois. Eles começam incrédulos, desacreditando a palavra de Deus, acreditando na serpente. Aí depois eles passam a estar indiferentes à palavra de Deus, às consequências que Deus disse que seriam resultados das ações deles. E como é que todo esse degrau de incredulidade e indiferença vai se concretizar? É aí sim na ação, que no caso de Adão e Eva foi a desobediência que representou comer o fruto. Então não é tão simples assim, não é necessariamente comer uma frutinha e aquela frutinha tinha uma propriedade maligna, né? Até meio que isso é usado para parafraseando lá nos desenhos da Disney, né? Que a princesa vai, come a maçã e dorme e tal. Não é necessariamente isso, não é necessariamente a maçã. Não é essa a representação correta. É o que tem por detrás, o que levou eles a chegarem ali naquele pé de fruta e pegar o fruto. Então é isso, incredulidade gerando indiferença, e a indiferença se concretiza na desobediência. Agora eu queria aproveitar essa lição que eu dei para
apontar algumas consequências dessa ação. E mesmo pelas consequências, a gente consegue tirar uma conclusão de que não é um ato simples. Não foi o simples ato de comer a fruta, embora ele seja a representação concreta do que tem por detrás. Eu vou mencionar algumas consequências imediatas dessa queda, dessa desobediência. A primeira coisa, a gente já mencionou, mas aqui eu vou especificar, é a depravação ou a deformação da imagem de Deus, né? Aquilo que a gente chama de imago Dei. Aí o reverendo Paulo Anglada, ele vai dizer que a imago Dei, a imagem de Deus no homem, foi afetada de 3 formas. No sentido ontológico mesmo do ser, ela foi deformada, ela não foi destruída, ela foi deformada. No sentido moral, aqui é o reverendo Paulo Anglada falando, a imago Dei foi totalmente destroçada. Para ele não restou vestígios da imago Dei moral no homem, né? Na opinião dele, do reverendo, a imago Dei foi destruída no sentido moral e qualquer desígnio moral do homem em conformidade com a escritura é unicamente graça comum. Unicamente graça comum, não advém de uma imagem de Deus mais no homem. E aí um terceiro sentido da imago Dei para o reverendo seria a imago Dei funcional, que é como o homem age como regente, né, como vice-regente de Deus na Terra. Então a ação dele viria a ser distorcida também, não totalmente destruída, mas distorcida. Aí aqui, acima de qualquer debate sobre o grau de afetação do pecado na imago Dei, que não é o objetivo do episódio definir que grau é, o fato é, esses 3 sentidos, eu pelo menos aqui estou de acordo nesses 3 sentidos, ontologicamente, moralmente e funcionalmente. O homem foi afetado nessas 3 esferas, isso é interessante. Aí uma segunda consequência, vergonha e alienação. O ser humano ele buscou se esconder de Deus, ele mesmo buscou se alienar de Deus porque sentiu vergonha do seu estado na presença de um ser que é santo, na presença de um ser que é perfeito. O ser humano buscou se alienar de Deus e se envergonhou. Uma terceira consequência é a morte, e aí a gente já mencionou anteriormente que essa morte se dá tanto no sentido físico como no espiritual, chegando à morte eterna. Interessante uma outra coisa que o reverendo Paulo Anglada diz é que como Deus é a fonte da vida, era justamente estar ligado a Deus que gerava e provia vida ao homem. E no momento em que ele se aliena de Deus e é também separado de Deus pelo pecado, esse fluxo de vida é interrompido. E aí é interessante até a gente ver no relato de Gênesis mais lá pra frente, que Deus diz que vai precisar guardar o Éden com um anjo, porque senão o homem poderia comer da árvore da vida de novo para manter a vida, né? Então assim, é interessante isso. O fluxo de vida, a alimentação vital que vinha de Deus foi interrompida pelo pecado, morte. Aí uma quarta consequência seria a degeneração da criação. Então o pecado ele teve consequências cósmicas, né? A terra se tornou maldita por nossa causa. As desordens presentes no âmbito da natureza, da criação, advêm também do pecado, né? Então, como a terra estava sob nossa guarda, a nossa degeneração é a degeneração da terra. E uma quinta consequência seria o sofrimento dos nossos relacionamentos, a dor, o conflito, todo esse aspecto que era ausente no Éden passou a ser presente após a queda, né? Uma queda relacional, digamos assim. Conflitos entre marido e mulher, ali representado pelas penalidades ali da fadiga com o trabalho do homem, com a dor do parto da mulher, com a sujeição dela ao homem, né? E o reverendo Paulo Anglada fala, não é que Deus está punindo a mulher fazendo-a submissa ao homem, mas é que pela primeira vez a mulher encontraria problemas em aceitar isso, né? Aceitar a ordem da criação, né? Então é muito interessante esses problemas relacionais que eram ausentes enquanto as coisas se encontravam no eixo, agora são presentes. Seriam essas 5 consequências básicas, podem ter outras, mas eu destaquei essas 5 aqui, consequências que aconteceram a partir daí. Então assim, seria muito leviano dizer que tudo se tratou de comer uma fruta, né? A gente vê que é bem profunda a questão. A consequência pior é a morte, que é a separação, né? Sim. Acho que o Schaeffer, né, vai falar aqui das 4 separações, né, que o pecado trouxe, né? Que foi, a princípio, a separação do homem de Deus, né? Que é de onde procede todas as outras separações. O homem se separou de Deus, o homem se separou do próximo, né? É tanto que as relações começam a ser fragilizadas, né? Até no Éden mesmo, né? O Adão acusando Eva,
a relação dos homens com a natureza, né? Agora não é mais uma relação de domínio que glorifica a Deus, mas uma relação muitas vezes de exploração e de destruição da natureza, né? Uhum. E uma separação do homem dele mesmo, né? Às vezes o sofrimento psíquico mesmo, o homem fazendo coisas que ele mesmo não gostaria de fazer, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte, né? Às vezes eu quero fazer o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu faço. E, enfim, há um desarranjo do homem com ele mesmo, né? Sim. Fruto justamente do pecado, né? Agora é interessante, mano, é um mistério, né? Você saber como que um homem que era perfeito, que tinha plena comunhão com Deus, estava satisfeito em Deus, de onde vem a incredulidade e a desconfiança de Deus, né? Porque Pois é. É muito louco isso, né, velho? Tipo Muito assim, louco. Não havia pecado. Não havia pecado e de alguma forma o homem dá ouvido a ser confiável. De alguma forma Deus está querendo passar a perna neles, né? Deus está querendo deixá-los menos felizes do que eles poderiam ser felizes, né? Uhum. Muito louco isso. De onde surge o desejo de querer estar no lugar de Deus, o desejo de ter autonomia do próprio destino, né? De onde surge o mal quando não havia mal? Isso é muito louco. Assim, isso é um mistério, né? É um mistério. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê explicações na internet aí. Tem pessoas que falam que... Eu já vi explicações que dizem, não, é a presença da serpente. Foi a serpente que ludibriou Adão e Eva, fez elas acreditarem porque a serpente era quedada, né? Aí algumas pessoas vão falar assim, mas peraí, se ele estava tentando convencê-la da comer a fruta para poder eles caírem, isso implicaria que lá no céu, quando os anjos caíram, tinha uma árvore também, né? Porque senão da onde viria o pecado que eles cometeram quando eles não eram pecadores, né? Então assim, seria um loop eterno, assim. Então realmente eu prefiro ir por essa saída que tu colocou aí de mistério mesmo. Tem até um diálogo nas Confissões de Agostinho que ele faz essas perguntas, né? De onde veio o desejo de se tornar diabo do diabo quando ainda era anjo de luz e tudo mais. E tipo assim, é um mistério mesmo. Pois é. Um mistério, né? O fato é que Deus é que foi ofendido, né? Deus é que foi ofendido na desobediência e na rebelião do homem. Uhum. Isso é algo que nós temos como uma certeza. Pois bem, agora um ponto interessante. Por que Deus proibiu o primeiro casal de obter conhecimento acerca do bem e do mal? Será que Deus quer que a gente seja ignorante? Talvez seja um dos pontos mais interessantes para mim desse episódio. Quando você falou das 4 separações aí do Schaeffer, a última separação é a do homem com ele mesmo. Acho bem interessante, eu acho que esse ponto aqui a gente vai destrinchar um pouco exatamente isso daí. Mas antes eu vou comentar alguma coisa sobre essa questão do fruto e da árvore, né? Quer dizer, as pessoas, novamente, quando tem um certo distanciamento da Bíblia, elas estão muito presas ali à narrativa, aos fatos concretos e não entendem muito bem o background do que está citado ali pelo texto. Então as pessoas vão dizer assim, tinha uma árvore e o fruto dessa árvore, sei lá, já vi gente dizendo assim, essa árvore dava uma inteligência a mais para Adão e Eva e Deus não queria que eles comessem dessa árvore, porque se eles comessem dessa árvore, eles iam entender coisas sobre a realidade e iriam abandonar Deus, eles não iam mais precisar de Deus. Então Deus, ele gosta das pessoas ignorantes para que as pessoas continuem crendo nele, senão as pessoas vão todas virar ateias, né? Então eu já vi esse grau de interpretação na internet, assim. Aí eu vou abordar um pouquinho essa questão do fruto da árvore e tal. Eu dei uma olhada aqui no comentário da Bíblia de Genebra e ela explica o seguinte, que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore necessariamente do pecado. Era uma árvore que inclusive a Bíblia de Genebra diz que era boa, era uma árvore boa. Só que ela tinha um tipo de conhecimento ilimitado acerca do bem e do mal, que era o conhecimento tal como Deus tem. Então ele era reservado a Deus. Ele não era um conhecimento, não era uma árvore feita para que seu fruto fosse comido pelo ser humano. Então o problema não estava necessariamente na árvore, estava restrito a quem ele era destinado, certo? E aí ocorre também que a gente percebe pela narrativa e pelos fatos, pelo encadeamento dos fatos, que só havia uma razão plausível para você buscar comer dessa árvore, uma vez que ela já havia sido proibida.
Então, se a gente pega qual é o objetivo da árvore, qual seria o conteúdo do seu fruto, digamos assim, e o instinto ou o intuito de Adão e Eva em comer dessa árvore, só havia uma explicação. Eles buscavam uma separação. Eles buscavam não depender mais de Deus. Eles buscavam por autonomia. Eles buscavam por obter um tipo de conhecimento e não precisar mais do conhecimento que eles tinham, que era um conhecimento que derivava totalmente de Deus, né? Então, se a gente pegar essa interpretação, fica claro que essa busca deles por esse conhecimento, que não é uma mera curiosidade, como algumas pessoas querem interpretar, uma curiosidade científica, sabe? Ah, tá vendo aqui, ó, Adão e Eva, eles tinham uma curiosidade científica, eles queriam entender mais sobre as coisas como eram, e Deus está tolhindo eles de aprenderem, né? Então não era uma curiosidade científica, eles estavam ali buscando se desvencilhar de Deus, que era a fonte da vida deles. Então, isso, sem dúvida nenhuma, era ruim para eles. Eles não sabiam ou estavam a tal grau ludibriados pela serpente que não queriam ver. Mas aí, continuando, o comentário da Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, algo parecido com o da de Jerusalém. Diz que essa árvore, ela tinha um tipo de conhecimento que era uma capacidade de discernir o bem e o mal a partir de si mesmo, né? E que, novamente, concordando com a Bíblia de Genebra, essa Bíblia de Jerusalém diz que esse conhecimento do bem e do mal a partir de si mesmo, ele só serve a Deus, só é destinado a Deus, é uma faculdade divina. Por isso, inclusive, que Satanás tenta enganar Adão e Eva dizendo, se vocês comerem, Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele. É um argumento ilusório de Satanás. Então, o que acontece? Buscar essa faculdade, tentar se divinizar, sem dúvida é pecado. Buscar uma autonomia, buscar estar à parte de Deus, sem dúvida é pecado. Sem contar que é impossível. Então, após comer o fruto, de fato, a gente vê uma percepção diferente em Adão e Eva. A gente vê uma concepção diferente, uma mentalidade, uma cosmovisão mudando neles. Eles passaram a conseguir discernir a partir de si mesmos certos objetos. Só que isso não foi um salto para a autonomia como eles esperavam. Isso foi uma ilusão, isso foi um engano dado deles terem se curvado para ouvir a serpente. O homem, quando ele cedeu a esse... Vamos falar aqui do nível concreto. O que a gente viu depois deles terem comido a fruta? A primeira coisa é que eles perceberam que estavam nus. Perceberam a nudez dos seus corpos. Sentiram vergonha por isso, sendo que eles não tinham isso antes. Então a gente percebe o quê? Que esse tipo de conhecimento que eles adquiriram comendo a fruta não foi um conhecimento benéfico para eles. E isso é desconsiderado pelas pessoas que criticam, né? Porque elas pintam um quadro onde o conhecimento é a liberdade, né? O conhecimento é o que vai libertar a pessoa para que ela não precise mais dessa mediação, não precise mais disso. E de repente, eles não sabiam o que fazer com esse conhecimento. De repente, Adão e Eva se viram numa situação que eles não sabiam o que fazer, só se esconder, só restava se esconder. E aí, logo, como tu mencionou, quando Deus pergunta por que eles se esconderam, por que eles fizeram isso, logo a primeira coisa que acontece é uma briga de casal, uma coisa também que é comum, não acontecia antes da queda. Eles passam a se acusar mutuamente. Então, isso é sinal de como eles estavam perdidos, de como esse conhecimento que eles tanto buscaram e que de certa forma ali, ainda que cheia de mentira, conseguiram, eles não sabiam o que lidar com isso. Então a consequência desse conhecimento que eles buscaram não foi benéfica para eles, não era um conhecimento destinado para eles. E agora eles teriam que saber conviver com isso, né? Aí volta para aquela questão que tu fala, a separação dele do homem com o homem mesmo. O homem ele deveria estar satisfeito em ter o conhecimento divino lhe auxiliando. E tudo estaria bem, porque o conhecimento de Deus é bom, o conhecimento de Deus era ali justamente destinado ao bem do homem, todas as necessidades do homem. Quando Deus viu o homem só, ele fez a mulher para ajudar o homem, ele fez a criação para que o homem tivesse com o que trabalhar. Então Deus estava todo o tempo buscando auxiliar o homem. Então de repente agora o homem não tem mais esse conhecimento ao lado dele. De repente ele passa a ter que lidar com os próprios dilemas, com as próprias dificuldades, e ele não tem um know-how, ele não tem como fazer isso. E aí agora eu vou até somar esses dois comentários das duas Bíblias que eu citei, conhecimento que vem de fora do campo da religião, né? O psicólogo Jordan Peterson, ele faz uma analogia
interessante com esse caso de Adão e Eva lidando pela primeira vez com essa autoconsciência que ele chama. Agora, claro, assim, fazendo aqui abrindo um parêntese, o Jordan Peterson, ele é da corrente do Carl Jung, né, na psicologia, então ele vê todas as coisas como arquétipo, né? Ele não acredita nessa história pelo menos eu entendo assim, que ele não acredita na história de Adão e Eva como um fato em si, ele acredita nessa história como um arquétipo, um tipo para uma realidade mais ampla. Mas a despeito disso, eu acho assim que o exemplo é muito bom, que eu vou pode até comentar e dizer o que tu achou dessa análise dele. Ele fala mais ou menos o seguinte, que esse conhecer o bem e o mal, que aconteceu lá no Éden depois de comer da fruta, do ponto de vista psíquico, é a obtenção da autoconsciência mesmo, da consciência de si mesmo e da consciência do outro também. E ele fala que essa autoconsciência, essa autopercepção tem a ver com, inclusive, sondar as próprias fraquezas, entender as próprias limitações, daí o ser humano sentir vergonha de estar nu, se sentiu descoberto, se sentiu vulnerável. Então ele fala que isso tem a ver com a percepção da limitação humana, do medo, das vergonhas, dos pecados, né? Então ele vai falar que quando a gente tem essa percepção das fraquezas, a gente passa a perceber também as fraquezas do nosso semelhante, porque a gente sabe que eles são semelhantes. Então, os meus medos têm grande chance de serem os medos do outro, as minhas fraquezas são as fraquezas do outro. E aí, a partir desse conhecimento, o ser humano ele passa a usar esse conhecimento dele acerca das fraquezas, acerca das falhas humanas, para a exploração do próximo. Uma vez que eu sei que tipos de fraqueza uma pessoa pode ter, eu sei que pontos fracos atacar quando eu quiser ferir uma pessoa. Quando eu quiser dobrar essa pessoa de acordo com com minha vontade, de acordo com meus propósitos. Eu vou passar a explorar as fraquezas alheias porque eu justamente conheci essa fraqueza. Conheci como fazer isso, como fazer o mal. E aí ele fala que esse conhecimento autônomo, entre aspas, ele não tem limites. Então a gente é capaz de usar esse conhecimento para fazer o mundo girar ao nosso favor praticamente. Até porque agora que não tem mais o conhecimento de Deus, o conhecimento divino para guiar a realidade, nós nos tornamos o centro do mundo. Nós nos tornamos o Deus supremo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso conhecimento para fazer com que todas as outras peças, e pessoas aqui são peças, para girar em torno de nós, como centro do mundo. E aí essa nossa capacidade para fazer o mal, usando as outras pessoas de diversas formas, tem a ver necessariamente com isso, com conhecer o bem e o mal, adquirindo essa autoconsciência. A gente passa a fazer o que for necessário, o que servir aos nossos propósitos a gente está disposto a fazer. E aí o Jordan Peterson usa isso inclusive como uma forma de explicar o mal no mundo. Lógico que pra gente aqui, teologicamente, vai ter outras implicações. Ele fala inclusive que nós somos os únicos seres vivos autoconscientes, que isso é cruel, porque mostra que nós somos os únicos seres capazes de infligir sofrimento aos nossos semelhantes com esse fim, com o fim de ver o outro sofrer. Que ele aborda que os animais, eles machucam os outros, eles fazem isso, mas eles fazem com outro instinto, né? Isso aqui novamente, é ele falando. Ele fala que o ser humano é o único ser capaz de infligir sofrimento ao seu semelhante com esse fim, ponto. Não é como um meio para algo, com esse fim. Eu infligindo sofrimento ao meu próximo porque eu quero ver, porque eu quero vê-lo sofrer. Então nós somos capazes disso. E aí eu achei bem interessante trazer essa explicação, essa analogia do Jordan Peterson, ainda que, como eu disse, ela seja forma de interpretação que ele dá, né, para a história bíblica. Ele não reconhece a história bíblica como tal, como fato, mas eu achei interessante, eu acho bem profundo e eu acho que elucida bem esse fato de como o homem acabou se perdendo ao buscar esse conhecimento, de que não é aquele conhecimento romântico que muitas pessoas veem achando, o homem queria ser mais inteligente. Não é bem por aí. O resultado foi catastrófico. É bem por aí mesmo, né, mano? Você tava falando aí a respeito do engano do diabo e tudo mais, assim. E esse desejo humano, né, de divinização, eu tava lembrando daquele filme do Jim Carrey lá, o Todo-Poderoso, em que Deus deixa ele ser, acho que Deus por um dia, uma semana, eles não lembro mais qual era o período, mas... E tipo assim, você tá aí, ó, você quer ser... Vai, seja Deus. Aí tipo assim, ele começa super bem e tudo mais, né? Aí depois ele não consegue dar conta das demandas, né? Não consegue...
não tem a estrutura para lidar com a humanidade da maneira de parafuso e tudo mais, e tipo assim, ele joga a toalha, né? Então, tipo assim, esse anseio humano de ser Deus, de ser como Deus, né? De tomar as rédeas do seu próprio destino, de querer dar as regras do jogo, né? É um desejo de usurpar o lugar de Deus, né? É um desejo diabólico mesmo. Porque o homem não tem a estrutura necessária. Essa que a estrutura humana não consegue gerir tudo que é necessário para isso, entendeu? Há um abismo epistemológico entre aquilo que nós sabemos e aquilo que Deus sabe, entendeu? Deus sonda das profundezas do ser humano. Nós não temos a capacidade, e ainda que tivéssemos todo o conhecimento do bem e do mal, a própria estrutura humana não daria conta de uma tarefa dessa monta. O Doiver, ele vai dizer assim que a queda no pecado pode ser resumida como não surgida no coração humano quando o eu humano creu possuir uma existência absoluta como o próprio Deus. Ou seja, o ser humano teve a ilusão de que não, eu posso ser igual a Deus e ter uma existência à parte dele, independente de Deus, entendeu? E não uma existência dependente ou relativa a Deus. Aí ele fala assim que essa foi a falsa insinuação de Satanás a qual o homem deu ouvidos. Será como Deus. Essa apostasia em relação ao Deus vivo causou a morte espiritual do homem, pois o eu humano não é nada em si mesmo e pode apenas viver da palavra de Deus e na comunhão com o seu Criador divino. Aí ele fala assim: entretanto, o pecado original não poderia destruir o centro religioso da existência humana, ou seja, o coração, e o seu impulso religioso inato de buscar sua origem absoluta. Ele poderia apenas conduzir esse impulso central para uma direção falsa, apóstata, desviando-o em direção ao mundo temporal com sua rica diversidade de aspectos, os quais, entretanto, têm apenas um sentido relativo. Resumindo, o homem, na sua ânsia de querer ser igual a Deus, de querer ser Deus, caminhou para uma direção totalmente oposta a Deus. Aí o Keller vai dizer assim, que pecado não é simplesmente fazer algo errado. O pecado é colocar uma coisa boa no lugar de Deus. E é isso que o ser humano fez após a queda. Elegeu um ídolo, elegeu uma coisa boa, algo legítimo e bom da criação de Deus, da boa criação de Deus, e elevou a um patamar de absoluto, tendo com esse objeto uma relação mesmo, uma relação de incondicionalidade, uma relação onde algo é tornado um Deus, e é um Deus falso, né? O Jonas Madureira, no livro dele, Inteligência Humilhada, ele vai dizer assim: o homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para o qual não foi feito. Ele não foi criado como uma flecha, que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem não acertou outro alvo. Ele errou o único alvo disponível. Entretanto, a queda não resultou na representou a mudança do alvo ou o surgimento de outros alvos para a flecha. Não. Ou o homem atinge o alvo para o qual foi criado, ou então ele errará o alvo e, como consequência, atingirá qualquer coisa que estiver adiante e que certamente não será o alvo. Ora, o que a queda representou então? Ele responde: uma mudança fatal no direcionamento do nosso coração. Tal como uma flecha que tem o seu percurso alterado por um obstáculo, assim é o nosso coração, que como uma flecha desviada, corta o vento na direção de quaisquer coisas. O problema é que nenhuma dessas coisas é o seu alvo. Quão miserável e desgraçado é o homem que perdeu e não consegue encontrar o fim que foi designado ou que foi destinado a atingir. A visão bíblica a respeito do pecado original é um negócio bem pessimista mesmo. Né? A gente vê que o homem é justamente essa flecha, né? Que foi disparada na direção de Deus, mas que por causa do motivo básico do coração, agora um coração que é pecaminoso e sempre se inclina para aquilo que não é Deus. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que não há um justo sequer, não há nenhum que busque a Deus, é porque não há nenhum que busque ao Deus verdadeiro. Todos os homens, na ânsia por Deus, que ele cria a partir das coisas criadas de Deus. Isso é muito louco, mano. Isso é um negócio muito... Aí nisso,
tudo pode virar um Deus. A família, o sexo, o dinheiro, a saúde, a fama, o desejo por aceitação, o ministério, a igreja, a esposa, enfim, tudo pode virar um Deus, né? Aí só que ele não encontra, como Agostinho diz, né? O nosso coração está inquieto, né? E não encontra repouso enquanto não descansar em ti. Então ele, ansiedade, como o Kierkegaard falou, nesse desespero da existência, né? De buscar sentido e identidade fora de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Pesado, né? Exatamente. Então, algo interessante é que na queda, né, o homem no desejo de autonomia, então agora ele é responsável por criar seus próprios princípios morais e éticos. Exatamente. Né? Só que ele é inapto para isso, mano. Ele é inapto para isso. Na sua ânsia de impor a sua própria moralidade, os seus próprios princípios, ele tropeça, porque sempre o motivo nunca vai ser, em último sentido, a glória de Deus. E tudo que não é feito para a glória de Deus, sempre, em algum sentido, haverá um quê de pecado. Haverá sempre uma marca da idolatria, uma marca da autoglorificação, mas sempre vai haver em menor ou maior grau uma ânsia de autoglorificação, uma ânsia de buscar sentido, identidade fora de Deus. Exatamente isso. Partindo agora um pouco mais para a questão das aplicações, foi justamente gozando de liberdade que Adão e Eva cometeram o ato mais devastador da história. O que esse fato nos ensina sobre liberdade? Esse fato nos ensina sobre liberdade, muitas coisas, mas assim, vamos resumir em algumas coisas que tu já até mencionou aí, quando falou que pessoas estão buscando liberdade hoje loucamente. O que a gente vê no aspecto, principalmente no aspecto político, econômico, é a absolutização da liberdade. E o contexto em que isso acontece é um contexto onde a liberdade está sempre colocada contra um oposto. O oposto é a opressão totalitária. Então, quando a gente coloca nesse sentido de colocar a liberdade como uma opção e a outra opção, um totalitarismo, um Estado gigantesco que oprime as pessoas e tal, lógico que a liberdade vai surgir como um valor que tem que estar sobre tudo, que a gente tem que buscar a todo custo. Mas a questão que eu acho que tem a ver com Adão e Eva é que esses dois lados, na verdade, eles são extremos. A liberdade, como um valor absoluto, acima de tudo, é um valor extremo. E a gente já tem comentado aqui sobre quais as consequências de viver um estilo de vida liberto absolutamente. As consequências são catastróficas, a gente já tem visto isso. Mas também o outro lado é igualmente detestável, né? Uma espécie de ditadura em que as capacidades, as características com que Deus criou o homem sejam limitadas. Isso também não é uma forma valorosa. Agora, vendo fora desse espectro bipolar aí, que a gente precisa estar de um lado ou de outro do extremo, a gente vê que a defesa da liberdade ela não precisa implicar na idolatria da liberdade. Nós cristãos, paradoxalmente, nós somos seres livres, ou melhor, libertos, mas nós também somos servos. Então, ou seja, o que significa isso? Justamente por ser livres, nós abdicamos certas liberdades para viver essa vida que nós entendemos que é superior ao que nós poderíamos fazer gozando de uma liberdade extrema. Então, a nossa liberdade, ela, como a escritura diz, ela não serve de pretexto, né, para a malícia, para os nossos erros. A gente não se sente nessa obrigação de se eu não vou gozar da minha liberdade livremente, eu vou estar indo para um outro lado que é um autoritarismo e tal. Não, nós nem optamos por uma liberdade que é anárquica, que é uma liberdade que significa ausência de autoridade, ausência de poder, ausência de concessão. Não é isso, mas também nós não vamos pro lado do autoritarismo, onde a liberdade não existe. A grande questão é essa. Adão e Eva, eles agiram livremente de forma anárquica, né? Eles aboliram a autoridade divina que era instituída no Éden, justamente, inclusive. Eles aboliram essa autoridade e o que a gente viu é a maior catástrofe ontológica da história, né? O ser humano se perdendo para o que ele deveria ser. Então, a abolição do governo não é sinônimo de valor, como muitas pessoas hoje pregam. E a gente
está tratando de um exemplo hoje que é o maior exemplo de todos, né? Quando o homem aboliu o governo pela primeira vez, nós caímos para o estado em que a gente está vendo hoje aí. Então, a liberdade ela nem é esse valor absoluto e ela nem é também, quer dizer, a rejeição dessa liberdade absoluta também não é a opção por um totalitarismo extremo, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha tênue aí que a gente vê Adão e Eva caminhando até que eles decidiram abolir o governo e ir por essa liberdade extrema. Mais ou menos é isso que eu posso comentar, eu tenho certeza que você tem a compartilhar aí. E agora de uma outra citação do Keller, né? Hoje esse podcast tá cheio das citações. Graças a Deus, é menos chance da gente errar, né? Sim, a respeito dessa questão da liberdade, né? Geralmente essas afirmações são feitas ou por jovens, né? Ou pessoas ainda de meia idade, né? Sim. Pessoas saudáveis, né? Aí ele vai dizer assim que a internet está cheia de afirmações do tipo: só eu sou responsável por mim mesmo. Ninguém tem o direito de me dizer como viver. Elas são sempre proferidas ex cátedra, né? Como se fossem verdades autoevidentes. Mas seriam verdadeiras apenas se ninguém jamais tivesse investido sacrificialmente em você. Ou se de fato você fosse mesmo autossuficiente agora. Não é o caso. Se necessitamos de outras pessoas, e de fato necessitamos, então existe uma responsabilidade que compartilhamos com os outros e em favor dos outros. Na verdade, não pertencemos somente a nós mesmos. E isso é verdade mesmo, mano. Isso é verdade. Tipo, sim. Muito do que é da sua liberdade só foi possível porque outras pessoas perderam a própria liberdade, os nossos pais, né? Que gastaram dinheiro, gastaram tempo, gastaram sono, gastaram energia para cuidar da gente. Então, tipo, e nós devemos, nós temos uma dívida com eles, né? Nós devemos respeitá-los, né? Nós devemos obedecê-los, né? E nem sempre o respeito e a obediência a eles vai nos levar à liberdade. Tipo, eu me lembro quando eu era garoto, na adolescência, quantas vezes quis ir pra algum lugar e minha mãe não deixou. E ela tava certa. Sim, sim. Ela era minha mãe. Ela era autoridade sobre a minha vida, né? E a gente vê que essa ânsia por uma liberdade restrita, né? Que vem desde o Éden, né? Na verdade, é falsa. É falsa. Porque nós estamos o tempo todo em relações sociais com as pessoas, né? Além do mais, a liberdade, se fosse possível, né, em sentido absoluto, a liberdade, em certo sentido, ela é contrária ao amor. Porque se você quer amar, automaticamente você vai perder a sua liberdade. Porque amar significa se envolver, amar significa compromisso, amar significa responsabilidade. Então é interessante, né? Porque são dois valores que a gente vê. A gente precisa de mais amor, temos que amar mais, isso aqui lá, mais amor, não sei o que, love wins, e liberdade acima de tudo, não sei o que, né? Só que a gente não para pensar que há um sentido em que esses dois valores são opostos. Quem quer amar vai ter que abrir mão da sua liberdade. Porque imagina, se você, não, eu quero amar, mas assim, eu vou pra qualquer canto, não vou dar satisfação pra ninguém, nem pra minha mulher, o marido, pra esposa, o pai pros filhos. Então, tipo assim, cara, se você entrar num relacionamento de amor, você vai perder sua liberdade. Acima de tudo, mesmo que isso não seja possível, mas digamos que ela fosse possível, você não vai poder amar. E se você não amar, tem aquela citação do C.S. Lewis, né? Nos Quatro Amores, quando ele fala que o único lugar onde você vai ficar livre do amor é no inferno, cara. E é isso mesmo, aqui a gente está sempre amando algo, a gente está amando coisas, enfim, a gente está sempre num relacionamento de amor com algo. E sempre que você está num relacionamento de amor, já dizia o poeta, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Então nós estamos, cada escolha de amor que nós fazemos, seja por nós mesmos, seja por passar num concurso ou terminar uma faculdade, nós estamos sempre escolhendo algo que vai implicar na renúncia de outras coisas, cara. Então, tipo assim, é muito bonito tal, você falar assim, não, que eu sou dono do meu destino, dono da minha vida, eu faço o que eu quiser e tal. Mas na prática mesmo, a gente vê que nós estamos em relações de dependência. Quando nós formos velhos, nós
pessoas, mano. Quando a gente adoece, a gente se machucar, a gente vai depender de outras pessoas. A gente vai precisar de pessoas que nos deem remédio, vai precisar das pessoas que nos ajudam a se locomover. Enfim, quando a gente é criança, nós precisamos dos nossos pais para nos dar de comer. Porque se nós fôssemos, não, eu sou livre, eu tenho 7 anos de idade. O Enzo tá dizendo aí que é livre. Menos, Enzo. Pois é. O cara tá doido nas ideologias, né? Às vezes o indivíduo tá louco nas ideologias. Pois é, isso mesmo. Pensando um pouco mais, resumindo a respeito dessa questão do que esse fato a respeito da queda nos ensina a respeito da liberdade. Nos ensina que a liberdade verdadeira só existe quando nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Porque Ele é quem é capaz de gerir a nossa existência. Provérbios vai dizer, não te estribes no teu próprio entendimento, né? A gente vê que o homem, quando ele teve liberdade para fazer o que ele quis, o que ele fez? Pecou. Então, sempre que Deus nos deixa entregue a nós mesmos, entregue a nossa pretensa liberdade, tudo que nós conseguimos fazer é destruição. Tudo que nós conseguimos fazer é nos machucar e machucar os outros. Porque nós não temos a capacidade de lidar com a liberdade. Então, a melhor maneira de ser livre é se submetendo a Deus, porque nós sempre vamos estar debaixo da liderança de alguém. E se nós não estivermos debaixo da liderança do nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus que é sábio, justo e soberano, de qualquer outro tirano, vamos estar debaixo, inclusive, da nossa própria tirania, né? Então, o único que não é tirano é o nosso Senhor. Me lembrou uma música do Bob Dylan, naquela fase dele que ele estava crente. Ele tem uma música que chama Serve Somebody. Ela fala que o ser humano ele pode ser qualquer coisa que ele quiser, pode fazer qualquer função, pode ter qualquer emprego, pode buscar qualquer estilo de vida, mas ele tem que servir alguém. Aí no refrão ele diz, ou você vai servir ao demônio, ao diabo, ou você vai servir ao Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Bob Dylan fala. Eu acho muito interessante essa afirmação dele, mesmo, porque é isso, né? Essa pretensão de viver debaixo de nenhuma autoridade, isso é utopia, isso não existe. Você vai estar debaixo de alguma autoridade. Você pode fugir da autoridade divina, mas você não pode fugir da autoridade em sentido absoluto. Sim, sem dúvida. As perguntas de 13 a 15 que nós comentamos agora mostram que os nossos erros, os nossos pecados ofendem em primeiro lugar a Deus. Mas como isso pode mudar a forma da gente se portar socialmente? Afinal, quando eu minto, por exemplo, para um amigo ou um cônjuge, Deus entra nessa equação? Pois é, aí vem o aprofundamento das questões anteriores, né? Eu vou citar 2 casos bíblicos aqui interessantes, né? O filho pródigo, quando ele volta, né? Ele diz, pequei contra o céu e contra ti, né? Ou seja, ele está dizendo que o pecado ele ofende em primeiro lugar a Deus, os céus, e depois a vítima imediata ali que era o pai dele. Aí o Davi, o rei Davi lá no Salmo 51 diz, pequei contra ti e contra ti somente. Ainda que a gente saiba pelo contexto que o pecado dele vai ofender sim, tá ligado à ofensa a uma outra pessoa, mas ele diz contra ti e contra ti somente. Se a gente analisar esses 2 textos somente, apesar de que tem outros, a gente pode identificar esses 2 núcleos da verdade, que já está contido aí na tua pergunta. Significa que a gente, quando peca, a gente ofende uma pessoa que está ali imediatamente envolvida, ou pode ser a gente mesmo, pode ser uma próxima, pode ser a sociedade toda, enfim. Mas a gente vai ofender em primeiro lugar o Criador. E aí eu acho que isso afeta a nossa convivência se a gente tiver isso em mente, né? Porque na verdade a gente não tem isso em mente. A gente procura, quando a gente quer pecar, a gente procura racionalizar ou raciocinar, dizendo da melhor forma para que a gente consiga fazer uma equação dos cálculos ali de quais serão as consequências do pecado, e a gente procura reduzir o custo, reduzir a pena do pecado. Então a gente procura envolver o mínimo de pessoas possíveis, a gente procura envolver pessoas que a gente acha que o pecado contra ela não vai ser tão grave, a gente procura minimizar a circunstância para que o pecado não seja
grave. A gente procura pecar escondido, porque aí não vai ofender uma outra pessoa. A gente procura, sei lá, largar certas amizades para não estar mais pecando contra aquela pessoa, mas aí ter a liberdade para pecar com outra. Enfim, a gente é fera nisso. O ser humano é fera em buscar meios para aliviar o contexto em que ele vai pecar, não para parar de pecar, só para aliviar o meio. E aí eu acho que esse entendimento que a gente está trazendo de que o pecado ele ofende em primeiro lugar a Deus, ele é interessante por isso, porque sim, o pecado de Adão e Eva lá tinha a ver com o relacionamento deles dois, mas em primeiro lugar eles prestaram contas com Deus. Então eu acho que se a gente colocar isso na nossa mente, no dia a dia, a gente vai entender que todo pecado ele é uma rebelião específica contra Deus. E todo pecado ele é uma ação revolucionária, que é uma conjunção de fatos preparados meticulosamente para ofender a Deus. Todo pecado ele evidencia a nossa busca por essa autonomia que a gente vem comentando no episódio, que é construir um conjunto de normas de moral à parte de Deus. Uma autonomia que nunca será encontrada, nunca será alcançada por. Então, logo, a conclusão é que toda vez que a gente está em conflito com alguém, ou que a gente está armando um pecado secreto, no fim das contas a gente está armando uma situação contra Deus. Então, se a gente fizer essa reflexão, se a gente forçar a nossa cabeça a isso, a gente vai ter a consequência, pelo menos ali, mais adequada na nossa mente, a gente vai ter uma consciência mais adequada acerca das consequências do pecado. Eu acho que isso é importante, até mesmo para que a gente trabalhe ali a dimensão do que a gente fez, para que o arrependimento seja equivalente, que a gente não pense que nosso pecado foi só ali até o sujeito se direciona a Deus em oração para pedir perdão pelo pecado, concentrado na circunstância do pecado dele. Ah, Senhor, me perdoe porque eu enganei o fulano ali e tal. Mas peraí, o que isso representa pro teu Criador? Como é que esse pecado faz a tua presença diante do teu Criador? Então eu acho que Adão e Eva são exemplos nisso daí pra gente aprender, porque a gente vê o jeito que eles agiram depois que Deus apareceu diante deles, e eles ficaram ali se acusando, né? Ah, não foi ela que me deu a fruta, não, mas foi a serpente que me deu a fruta. E Deus estava muito menos preocupado com essa circunstância do que com o fato de que eles abdicaram do relacionamento. Deus estava muito mais preocupado com isso. E deve ter sido um peso receber aquela sentença, né? Porque, sei lá, de repente Adão estivesse pensando que o pecado dele ia ser punido mais pelo fato dele não ter sido um bom líder, ou Eva poderia ter pensado, poxa, eu vou perder a existência aqui porque a culpa foi minha, o meu companheiro disse que a culpa foi minha, que foi eu que dei a fruta para ele, eu vou ser excluída daqui do Éden. Então a gente faz isso também, a gente pensa em consequências ali meio que imediatas dos nossos pecados, mas dificilmente a gente reflete, dificilmente a gente põe na equação consequência ampla do nosso pecado. O quanto isso ofende o nosso Criador, o quanto isso ofende, né, principalmente a pessoa do Senhor Jesus que pagou por cada pecado desse. Eu acho que uma reflexão sobre o quanto isso ofende o nosso Criador, ela nos direciona para pesar melhor essas consequências, nos direciona para um arrependimento mais... Nos direciona para essa palavra que tu usou na pergunta aí, para uma equação mais correta com a realidade. Acho que é meio por aí, assim. Assim, o senso da presença de Deus, né? O senso da presença de Deus é algo que orienta a forma como a gente vive, né? Quando tu falou aí do fato de Davi quando pecou, né? Pô, ele ofendeu a honra do Senhor, mas ele ofendeu também a honra do Urias, né? Ele desonrou a Batseba e tudo mais lá, né? Tipo assim, mas em última instância, o pecado é uma afronta contra o próprio Senhor, né? Porque é você desafiar a Deus, né? Você desafiar a autoridade de Deus no casamento, né? No caso de Davi, né? É você querer perturbar a ordem que Deus estabeleceu e você acreditar que a ordem que você estabelece é melhor do que a ordem de Deus. Então, assim, é uma afronta mesmo, né? O homem tentando colocar o dedo na cara de Deus e dizendo assim, ó,
Quem manda aqui sou eu é que dou as cartas, né? Sim. O que eu tô fazendo aqui, isso é o que vai dar sentido à minha vida, e isso é o que vai me fazer ficar feliz, isso é o que vai me trazer a felicidade e a satisfação plena, entendeu? Então, tipo assim, é uma rejeição da ordem criada de Deus. É isso mesmo, né? Eu tô triste, né? É uma parada muito triste, assim. A crença, né? O entendimento da doutrina da queda, cara, é algo assim que tem um efeito positivo também, porque ela nos deixa humilde, né? Sim. Ela nos deixa humilde, né? Porque quando você percebe que você é caído também, você começa a entender que você é frágil também. Que os erros que você vê no outro, que você odeia no outro, é algo que também está em você. É algo também que sabe, a doutrina do pecado, no tópico, sabe, de querer viver num mundo perfeito, de achar que isso aqui é tudo que existe, de achar que as relações, nós vamos poder extrair das relações aquilo que só o Senhor pode nos dar, cara. Porque tudo aqui tá marcado pelo pecado, cara. Tudo tá marcado pelo pecado. Exato. Tipo assim, esse mundo, ele é um mundo paradoxal. A gente vê que há alegria, mas há tristeza junto com ele, né? A felicidade, mas há a dor também, né? Nesse momento tem alguém sorrindo por causa do nascimento de um filho, mas tem outras pessoas que estão chorando o luto de um parente, né? Então, tipo assim, a gente vê que o tempo todo essas dinâmicas ocorrem muitas vezes simultaneamente. A gente vê a alegria e o choro juntas, né? E essa inadequação é por conta do pecado mesmo, cara. Então, tipo assim, até mesmo no casamento, assim, sabe? Isso nos tira daquela ilusão de achar que, não, quando eu me casar, ou então o meu casamento vai ser um mar de rosas, vai ser perfeito. Não vai, cara, porque as relações estão marcadas pelo pecado. O pecado nos separou uns dos outros. E, infelizmente, esse é um traço da nossa... Mas, assim, isso serve para deixar mais pé no chão, sabe? Para não esperar do outro uma recompensa ou uma satisfação que o outro não tem capaz de digerir. Ele não tem como nos dar aquilo. Na verdade, isso é um desejo desordenado por Deus que acaba se refletindo na idolatria do outro. Você querer que o outro faça as vias de Deus, né? Aí vem a decepção, aí vem o medo, vem a frustração, vem a irritabilidade, né? É fruto do pecado mesmo. Isso mesmo. Enfim, partindo já pro final do episódio, assim, uma última pergunta. Como a gente pode tratar a questão do pecado nesses tempos modernos ou pós-modernos? Existe um erro absoluto quando não há verdades absolutas, segundo a nossa cultura? Relativismo, né? Meio que isso. Vou mencionar 3 pontos aqui, rapidinho. Primeiro, que a gente não pode, com vistas em manter a paz ou ter um discurso docinho, cair numa esquizofrenia ali intelectual. A gente não pode crer na doutrina do pecado, essa doutrina de descrever como tão pesada, ao mesmo tempo com ensinos tão preciosos. A gente não pode cair na dicotomia, divisão de acreditar nessa doutrina, mas ao mesmo tempo achar que ela varia de pessoa para pessoa, e porque cada pessoa tem sua verdade. Isso daí existe pessoas que elas acreditam em algo, mas ao mesmo tempo acho que esse algo não é tão rígido assim, porque depende das pessoas. A gente não pode cair nessa como cristão. Se a gente acredita na doutrina a gente tem que entender que ela se estende a todas as pessoas. E segundo ponto, aí vem para conciliar. A gente pode pensar numa abordagem apropriada para os nossos tempos. Uma forma de proclamar a parte da mensagem sem adulterar o conteúdo da mensagem. Pode pensar, mas é claro, o pecado ele faz parte da mensagem do evangelho, ele não é a mensagem. Ele faz parte da mensagem, então se nós temos que pregar nesse contexto, nós vamos pregar a mensagem integral. Agora sim, como eu disse, podemos pensar de abordagem mais apropriada. E o terceiro ponto é justamente isso. O pecado, ele não é o centro do evangelho. A mensagem do evangelho. A graça, como eu disse antes, ela superabunda onde há o pecado. A gente tem que focar na mensagem no ponto certo. Porque algumas pessoas, elas notam isso, né? Notam que algumas pregações evangélicas, elas omitem o ponto do pecado. E aí elas acham que a solução é supervalorizar o ponto do pecado e esconder a graça. A gente vê muito isso, pelo menos aqui em Manaus, eu não sei
os nossos ouvintes aí se eles conhecem essa realidade, mas aqui em Manaus é muito comum os pregadores evangelistas de ônibus, eles focarem 90% do tempo da mensagem deles é criticando comportamento, criticando hábitos, criticando cultura, para enfatizar o problema do pecado. E aí quando ele chega no clímax da mensagem dele, ele fala sobre a graça, fala sobre Jesus 2, 3 minutos, e aí algumas das vezes até finaliza a mensagem pedindo para a pessoa levantar a mão, dizendo que quer se entregar. E aí eu fico pensando, como é que a pessoa vai levantar a mão se o diagnóstico que ela deu ali é tão miserável. Então assim, eu fico pensando que não é por aí, a gente não precisa omitir o pecado, também a gente não pode trazer dele o centro da mensagem, fazer dele o centro. Então acho que esses 3 pontos aqui, eles ajudam a gente a pensar em como proclamar a verdade do evangelho nos tempos pós-modernos. Então você falou aí da questão do relativismo, né? Eu lembrei agora de uma citação aqui que eu tinha do Fulton Sheen. Ele fala assim que, mais uma citação, fala, contudo, é muitas vezes afirmado pelos psiquiatras e sociólogos que o pecado nada mais é do que um desvio dos ideais aceitos pela sociedade em algum dado momento. Atenção, ele está dizendo que, segundo alguns psiquiatras e sociólogos, né, o pecado, na verdade, é um desvio daquilo que a sociedade aceita, né, em algum dado momento. Aí ele fala assim, ora, não há dúvida que o código ético de um homem é até certo ponto determinado pela sociedade em que ele vive. Isto, porém, não quer dizer que o pecado e a culpa são produtos de um instinto de manada ou das decisões ambientais da sociedade. Como poderia a consciência individual muitas vezes acusar-se de erro e saber-se errada, mesmo quando a sociedade diz que está certa? A consciência sabe que o direito consiste muitas vezes no repúdio dos padrões sociais de uma dada época, tal como em 1938 na Alemanha nazista. Do age contra a manada e errado quando age com a manada ou com a sociedade, segue-se então que há alguma coisa mais para o pecado do que para a desaprovação social. Achei sensacional, mano. Achei sensacional isso. Muito bom. O que ele está dizendo é justamente aquilo que Romanos vai dizer, né? Que o homem, ainda que ele não tenha a lei, mas a lei no coração ali do homem, né? Ora aprovando, ora aprovando as suas atitudes, né? Deus colocou esse testemunho interno no coração do homem, né? Para a lei geral, né? Para ele guiar de certa forma os seus caminhos, né? E a gente vê isso nas culturas, né? A gente vê uma certa uniformidade em alguns preceitos gerais nas culturas, assim, de forma geral, né? O conceito de lealdade, o conceito de fidelidade ao país, o conceito de paz, né? A gente vê que há uma certa uniformidade nesse sentido em todas as culturas, assim, independente da época, né? Então, achei muito sensacional essa citação dele. Sim, muito bom. Bem pertinente, inclusive. Uhum.